Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Porque havia, irmãos, naquele tempo, uma crendice de que toda enfermidade de nascença, paralisia, surdez, cegueira, era fruto do pecado dos pais que era imputado aos filhos, e por isso eles nasciam com alguma enfermidade ou alguma situação assim fisicamente defeituosa. Era uma crendice. E hoje, com o conhecimento que temos de todo o Novo Testamento, da doutrina dos apóstolos e o Evangelho de Jesus, a gente sabe que o pecado nos colocou em situação de enfermidade, porém, desde o Éden, desde que o homem pecou, a enfermidade entrou nas nossas vidas. Portanto, quando uma criança nasce com uma determinada enfermidade, isso não quer dizer que Deus está julgando ou castigando algum pecado de seus pais. A enfermidade é fruto do pecado da humanidade como um todo e dos nossos pais que pecaram lá no Éden. Portanto, é exatamente isso que Jesus quer ensinar e desmistificar aqui, e nós vamos ver aqui o que é que Deus nos fala, porque nós percebemos aqui uma família debaixo da graça. Olha o que Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Amém. Que bênção. Que passagem enigmática. E depois os fariseus ficam loucos e arrumam uma confusão com o cego, mas eu quero focar na família desse cara. Quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus respondeu: nem ele, nem os pais. Meus queridos, nem todo problema que chega em nossa casa é culpa de algum pecado pontual que nós cometemos. É lógico que todos os dias nós pecamos, com pensamentos, com desejos,
Todos os dias nós não conseguimos viver sem pecar, porque a gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Nossa natureza é pecaminosa. De Gênesis 3 para frente, todo mundo nasceu herdando o pecado que foi imputado de Adão até chegar em nós. Portanto, a questão aqui não é o pecado de maneira geral. O pecado original de Adão que foi sendo passado e a nossa natureza se tornou então tendenciosa ao pecado. Não, a questão aqui é um erro pontual, um pecado específico. Não é essas atitudes pecaminosas do dia a dia que todos nós cometemos, que todos nós somos mesmo egoístas. E às vezes a gente age pelo egoísmo e peca, às vezes até sem saber, às vezes até sem perceber. Um simples desejo que a gente olha assim e sente alguma coisa ruim, pronto, já pecamos. Pensa um negócio que não devia, pronto, já pecou. E Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, na lei não se pode praticar coisas que desagradam a Deus, e Jesus disse: para mim não precisa nem praticar, só de pensar já pecou. Então Jesus colocou o nível mais alto, tornou a coisa mais abrangente, mais profunda, de forma que ninguém em sã consciência tem coragem de levantar a mão e dizer: eu não tenho nenhum pecado. Tem alguém aqui essa noite que tem coragem de fazer isso? Alguém aí na internet? Estou acompanhando aqui. Digita aí para mim, se você puder. Vai aparecer o seu nome aqui para mim. Aí você coloca: eu não pequei hoje. Eu não peco nunca. Bota aí, quero ver se você tem coragem. Porque é lógico que todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, o homem que Deus usou extraordinariamente para plantar igrejas e fazer discípulos no primeiro século, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. Vocês têm noção disso, gente? Moisés é o cara da lei. Ele escreveu 5 livros da Bíblia. João é o apóstolo amado, o que viveu mais, o último que morreu. Ele escreveu 5 livros. Paulo escreveu 13. Juntando Moisés com João, Paulo ainda ganha dos 2 juntos. Sem falar que a teologia de Hebreus, é bem provável que o livro não tenha sido escrito por ele, mas a teologia de Hebreus é toda paulina. Muito provavelmente o escritor foi discipulado por ele, aprendeu com ele e por isso escreveu daquela forma. Então, 13,5 dos 27, metade do Novo Testamento saiu da mão desse cara. Se qualquer homem hoje for apresentado a mim e alguém disser: olha aqui, Manu, esse aqui é o fulano de tal, ele já escreveu 13 livros. Eu já vou bater continência para o cara. Opa, muito prazer em conhecer, quero aprender. Um homem que escreveu 13 livros, Leandro, é uma bênção. Agora você imagina o cara que escreveu 13 livros da Bíblia. Aí esse cara bateu no peito e disse assim: ó, dos pecadores eu sou o pior. Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero. O apóstolo Paulo falou isso. Quem somos nós para dizer: não, eu estou de boa aí, eu não pequei não. Portanto, irmãos, para esclarecer, esse pecado que os discípulos perguntaram, não é esse pecado generalizado, que provém da nossa natureza pecaminosa, que até o apóstolo Paulo tinha. Não é disso. O que está
sendo perguntado aqui é: por acaso este homem ou os pais dele cometeram um ato específico, pontual, histórico, que desagradou tanto a Deus, que Deus trouxe juízo, fazendo com que esse menino ficasse cego? Um adultério, um roubo, um assassinato. O que é de tão grave que os pais desse menino fizeram para que ele nascesse cego? E Jesus está dizendo: nem ele e nem os pais. Quer dizer que Jesus está dizendo que eles não eram pecadores? Não, já te expliquei. Aqui não se trata de natureza pecaminosa, aqui se trata de ato deliberadamente pecaminoso. E Jesus está dizendo: nem ele nem os pais. O que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que às vezes os problemas vêm para as nossas vidas, vêm para as nossas casas, e nem nós, e nem os nossos filhos, ou os nossos pais, somos culpados, é porque estamos vivos, e a vida traz consigo as suas dificuldades. Não adianta. Da mesma forma que ninguém tem coragem de levantar a mão e dizer que não é pecador, também não tem uma pessoa que pode dizer que passou pela vida e não enfrentou nenhum problema. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema conjugal entre marido e esposa, às vezes é um problema familiar entre pais e filhos, irmãos e irmãs, cunhados, sogro, nora, sogra, genro. Problemas, irmãos, problemas que acontecem, problemas. Às vezes a gente não fez nada, a gente não tem culpa de nada, mas nós enfrentamos alguns problemas. E a pergunta então é: o que é que nós fazemos? Porque me parece que essa família aqui, ó, isso aqui se trata de uma família. Quem pecou? Ele ou os seus pais? Que nós temos uma família. Os pais e o filho que nasceu cego. E Jesus diz: nem ele nem os pais. Então por que é que ele tem esse problema? Porque ele está vivo. E todo mundo que nasceu de Gênesis 3 para frente, nasceu no tempo em que o pecado está dominando a natureza humana. E nós precisamos vencê-lo. E para vencer o pecado, somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado por nós, aquele que viveu de maneira perfeita e se entregou como oferta e sacrifício para expiar, perdoar plenamente os nossos pecados. Só em Cristo esse problema é resolvido. E aí Cristo aparece. E parece-nos que o problema do cara é que ele era cego. Só que na verdade o problema não era a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Não é a falta de visão que prejudica esse cara. Sim, a falta de visão prejudica também, mas o que é mais prejudicial para esse homem não é a sua cegueira, é a sua condenação por causa do pecado. Embora Jesus tenha dito que nem ele pecou e nem os pais, ele não deixou de ser pecador, e sem Cristo, mesmo vendo, estamos condenados. De que adianta ver com os olhos e não ver na eternidade a glória de Deus? Portanto, esse homem tinha um problema, e esse problema precisava ser resolvido. Aparentemente o problema dele é que ele não enxerga, mas o problema dele é que ele precisava ter uma experiência com Jesus. E muitas vezes nós
Ficamos focados nos problemas e achamos que aquilo é de fato o nosso problema, quando na verdade o nosso problema é que a gente precisa ter uma experiência profunda e íntima com Jesus. Uma experiência extraordinária, algo que só nós vivemos. Porque não dá, meus irmãos, para a gente ficar vivendo da experiência dos outros. Temos que ter as nossas próprias experiências. E eu te pergunto, qual outra pessoa na história da humanidade, só nesse momento, em nossa geração, tem mais de 7 bilhões de pessoas vivas? Imagine quantas pessoas já não passaram por esse planeta, desde Adão até hoje. Se hoje tem mais de 7 bilhões, quantas pessoas já não passaram por essa vida, desde o início da humanidade? Bilhões e bilhões e bilhões e talvez trilhões, quatrilhões de pessoas. 5 mil, 7 mil, 10 mil, no mínimo. Dizem os historiadores que a humanidade tem, no mínimo, 5, 7 ou 10 mil anos de existência, no mínimo. Imagina quanta gente já não passou por aqui. E aí eu te pergunto, alguém de todas essas pessoas teve a experiência de Jesus cuspir no chão, fazer uma lama e passar no olho dele? Só esse cara. Assim como só Pedro andou sobre as águas. Ah, mas ele afundou depois. Depois, mas antes ele andou. Alguém na história da humanidade andou? Ninguém, só o Pedro. Alguém na história da humanidade teve uma lama feita pelo cuspe de Jesus? Saliva é a palavra bonita, né? Mas é um cuspe mesmo. Cuspiu, mexeu na terra. Raquel, que nojo, hein? Não, vamos para a realidade, gente. A gente fica assim no romantismo das escrituras, tudo parece muito bonito, a saliva. Gente, é um galileu que veio lá de longe, chegou no meio de todo mundo ali, o cara é cego, em vez de dar uma esmola, cuspiu no chão, fez uma meleca, passou no olho do homem. Se você estivesse lá, você ia falar, credo, que nojo. Claro que ia. É uma situação extraordinária, onde ninguém achou bonito não, gente. Olha, aleluia, cuspiu, olha, melequinha santa, vai curar o olho. Ninguém imaginou isso não, gente. Bota o pé no chão, a Bíblia foi vivida na realidade. Isso aqui não é Hollywood não, isso aqui é o mundo real. Você está doente, uma pessoa cospe no chão, faz uma lama e vem passar na sua enfermidade? Você vai achar bonito e dar glória a Deus? Você vai falar, que é isso? Ainda bem que ele era cego e não viu, senão ele corria e não deixava. Não é, Samuel? Não é? Jesus só conseguiu porque ele era cego, irmãos. Porque se ele visse, cuspiu no chão, fez uma meleca, vem passar em mim, estou fora. Eu corria. Vou deixar nada o cara passar uma lama de cuspe em mim? Mas ele era cego, coitado, estava lá. Aí Jesus, pá, e tome, prá. E o homem deve ter, ai, que é isso? Aí Jesus, vai lá no tanque lavar. Vai no tanque lavar. E aqui tem um jogo de palavras, meus irmãos. A palavra hebraica é shaliach. Tanto que os judeus messiânicos, você sabe que tem um grupo de judeus que creem que Jesus é o Messias, né? E eles são crentes igual nós. Só que eles não são chamados cristãos porque eles continuam judeus, eles são descendentes de Judá ou de Benjamim. Então eles são judeus, mas como eles acreditam em Jesus como o Salvador, eles são chamados judeus messiânicos, porque creem que Jesus é o Messias. Mas a prática deles é muito parecida com a do judaísmo ortodoxo.
Eles vão num lugar, eles não chamam de sinagoga, mas todo sábado eles estudam a lei, tem todos os costumes. Inclusive, eles sabem muito de Antigo Testamento. Muito mais do que nós, inclusive. É o livro deles. Ah, pastor, o Antigo Testamento não é o livro nosso dos cristãos? Não. Está em anexo do nosso. O nosso é o Novo Testamento, que cristãos escreveram. O Antigo Testamento foram os hebreus, os judeus que escreveram. Então a gente pegou e acoplou no nosso livro, porque a gente entende que tudo que está ali aponta para Cristo e nos faz compreender melhor as promessas que se cumpriram em Cristo. E aí os judeus messiânicos, quando eles vão mencionar o apóstolo Paulo, eles não falam Paulo, porque eles são judeus. Então eles mencionam o nome hebraico, que é Shaul. Foi transliterado para Saulo, só para diferenciar do Saul, que é o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo também era da tribo de Benjamim. Então, provavelmente, o pai quis homenagear. Na tribo de Benjamim tem muita gente que chama Shaul, porque o primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim, então ficou algo marcante. E aí, o nome dele é Shaul. Os judeus messiânicos, e vira e mexe eu aprendo com eles, toda vez que eles vão mencionar um texto do apóstolo Paulo, eles falam, Shaul Rachaliar dizia que tal. Shaul Rachaliar. O que eles estão dizendo? Saulo, o enviado. Shaliar é a palavra hebraica para apóstolos no Novo Testamento, que significa enviado. Enviou de um lugar para o outro para cumprir uma missão ou um propósito. Aí olha só que interessante, como é que era o nome daquele tanque? Foi transliterado Siloé, mas a palavra hebraica é Shaliar, que significa enviado. Aí Jesus, olha que lindo esse jogo de palavra. Jesus enviou para o enviado, porque o nome do tanque era enviado. Aí Jesus enviou o cara, vai lá no enviado e lava o seu olho. Você pegou ou não? Vou ter que explicar, né? O cara não vê. Jesus fez algo extraordinário, que nunca tinha feito antes e que nunca voltou a fazer. Pela primeira e única vez na história, Jesus cuspiu no chão, passou no olho do cara e disse para ele, vou te enviar para o tanque enviado. O nome do tanque era enviado. E Jesus enviou o cara cego. E quando ele chegou lá, no enviado, lavou os seus olhos e voltou a ver. Todos aqueles que creem em Cristo têm os seus olhos espirituais abertos, porque Ele nos enviou para enviarmos outros, para continuar dando vista aos cegos. Você entendeu agora, irmão? O jogo de palavras aqui, lindo. E aí o cara se lavou no tanque. Foi enviado para se lavar no tanque do enviado. E ele começou a ver. Imediatamente as pessoas não entendem. Uai, ele está vendo. Tá, ele está vendo. E é aquele que pedia esmola? Acho que não, porque ele está vendo, o outro era cego. Ainda tem gente que não acredita que o homem voltou a enxergar. Não, não é ele não, versículo 9. Parece com ele. Parece, mas não é não. Aí tem outros que dizem, é ele sim, hein? Meus queridos, preste atenção. Nem o homem pecou, nem os seus pais. Ou seja, os problemas
chegam nas nossas vidas e nem sempre nós somos culpados por eles. Simplesmente acontece. É a vida. A gente acha que tem o problema, quando na verdade o nosso problema é outro. E a solução do nosso problema é ter uma experiência profunda e íntima com Jesus. Aí Jesus nos envia. Quando Jesus nos envia, tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Mas o cara bate no peito e diz: sou eu sim. Meu querido, não importa se acreditam ou não em nós. Não importa se creem ou não na nossa mensagem, nós sabemos quem somos. Sou eu sim, Manu, sei de onde vim, sei para onde eu estou indo. Sei o que Jesus curou em mim, sei qual era a minha enfermidade que foi curada, sei de onde Jesus me tirou e sei para onde Ele me enviou. Portanto, vocês creem ou não, problema de vocês. Eu tenho convicção, porque eu fui curado e fui enviado com uma missão. Quando você é crente, quando você tem convicção da sua cura, da sua salvação e do seu chamado, podem falar o que quiser, nada te impede de chegar onde Jesus já destinou para você chegar. Esse homem chegou no tanque. E nós, onde estamos chegando? Precisamos estar no centro da vontade de Deus, para que Ele nos leve exatamente para o lugar onde Ele nos quer. Porque Deus tem um lugar para cada um de nós exercermos o chamado e o ministério que Ele já colocou em nós. O homem já estava curado. E ele diz: sou eu sim, eu era cego e agora eu estou vendo. E olha que interessante para encerrar. E aí eles perguntaram: onde está o que te curou? E ele disse: não sei. Muitas vezes as pessoas me perguntam: onde está o seu Deus? Com relação à maldade no mundo, onde está o seu Deus? Por que é que o seu Deus não acaba com a fome da África? Onde está o seu Deus? E muitas vezes a nossa resposta é como desse homem aqui: não sei. Não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Mas o seu Deus não pode então ser culpado, porque Ele não está fazendo nada e você também não sabe responder? Bom, eu acho que a culpa da fome na África deve ser de nós e dos nossos pais, que somos pecadores, egoístas, pensamos mais em nós do que nos outros, e nós jogamos muita comida no lixo, enquanto tem muita gente que não tem o que comer. Tem gente que tem 10 imóveis, enquanto tem gente morando num barraquinho no alto daquele barranco, e quando vem a chuva, quando bate a tempestade, aquele barraquinho desmorona e a pessoa morre. Quem é o culpado pela morte daquela pessoa? Deus ou eu que fui egoísta em ter vários imóveis e obriguei aquela pessoa a morar naquelas condições? Deus é o culpado ou nós somos os culpados? Portanto, ao contrário daqui, quando Jesus diz nem ele nem os pais, hoje a gente tem que dizer exatamente o contrário. Os culpados somos nós e os nossos pais. Todos seres humanos egoístas que só pensam em si mesmos e vão enriquecendo cada vez mais, enquanto o outro ao lado não tem o que comer, e isso não quebranta o nosso coração. O nosso Deus não é culpado, nós somos. E de algumas coisas nós não sabemos. E algumas respostas nós não temos. Então como que você consegue crer? Eu consigo crer porque eu era cego e agora eu vejo. Eu não creio
pelos outros, eu creio pelo que aconteceu comigo. Sou eu sim. Eu sei que tem gente que não está me reconhecendo, porque eu era de um jeito, agora estou de outro, mas eu digo, sou eu sim. Eu sei que tem gente que não está acreditando, mas eu digo, sou eu sim. Eu era cego e agora eu estou vendo. E cadê Jesus que você não vê? Não vejo mesmo. Eu não preciso ver. Por quê? Porque eu creio. E eu creio porque eu era cego e agora eu vejo. É isso que nos dá firmeza. É isso que nos dá fundamento. É isso que nos dá sustentação quando os problemas chegam em nossas casas. Às vezes nós não somos culpados. Eles vêm assim mesmo. E o que é que a gente faz? A gente se submete ao que Jesus quer fazer. E às vezes Jesus vai querer fazer de um jeito totalmente diferente. Como foi com esse homem. Algo nunca antes visto. Mas foi o que resolveu o problema dele. Portanto, não questione a maneira como Deus está operando o milagre dentro da sua casa. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Ele faz como Ele quer. Porque Ele é o Senhor. E é Ele que vai nos fazer enxergar e sair dos nossos problemas. Busque a Ele. Ouça a Ele, confie nele, ainda que ninguém creia, creia você, porque Ele é o Deus que nos faz enxergar. E que Ele nessa noite, mais uma vez possa agir em nós, da maneira que Ele quiser, e nos fazer enxergar. Onde está o problema? Qual é a raiz deste problema? Será que sou eu? Será que são meus pais? Será que sou eu? Será que são meus filhos? Onde está, Senhor, a raiz deste problema que alcançou o meu lar? E eu tenho fé que o Senhor nos fará enxergar. E nós vamos, quando Ele nos der uma direção, vai lavar seu rosto. A gente vai lavar e vai enxergar e vai perceber que foi tudo Ele que fez e que Ele não perdeu o controle em nenhum momento da história. Ele está te enviando para enviar, te enviando para que você veja, te enviando para que você testemunhe, te enviando para que você possa bater no peito e dizer: eu não sei explicar como, eu não sei nem onde Ele está. A Bíblia diz que Ele está à destra do Pai. Onde é isso? Não sei, na eternidade aí em algum lugar. Como é que você acredita? Eu acredito porque aconteceu comigo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar tudo aquilo que precisamos para continuar sendo famílias debaixo da graça. Ninguém merece nada, como este homem não merecia, mas foi curado pela maravilhosa graça de Jesus. Que a graça do Senhor nos alcance nesta hora e que o milagre de Deus chegue na nossa casa para que possamos testemunhar. Nós cremos porque aconteceu conosco. Nós não cremos em uma teoria, nós cremos numa pessoa que nos tocou e transformou a nossa vida para sempre. Que assim seja na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória de Jesus. Amém.